Bom dia, meus queridos amigos e companheiros de reflexão em cada manhã. Deixo aqui o meu abraço e a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó e do nosso querido e estimado irmão Maldo. Mais uma vez, irmãos, pela vontade do nosso querido Deus, eu quero falar-lhes novamente sobre a oração. Quando, na verdade, nós falamos de oração, meu irmão, nós falamos de comunhão com Deus. Quando nós falamos de oração, nós falamos de experimentar a presença de Deus. Quando nós falamos de oração, nós falamos de sentir esta presença. Nós falamos que é um respirar na presença de Deus. Nós falamos que é dar a Deus acesso às nossas necessidades. Irmãos, quão bom é orar. Eu tenho, às vezes, perguntado em meu pensamento, o próprio Jesus, nosso Senhor, o príncipe da vida, Ele é o nosso modelo de oração. Muitas vezes, a pessoa pode parar e falar, mas modelo de oração? Por que modelo de oração? Irmãos, vamos parar e vamos pensar. Todas as vezes em que Jesus teve a necessidade de orar, em todas as vezes que Jesus teve a necessidade de orar, e nós só vamos conseguir enxergar isso quando olhamos para o Evangelho Sagrado, não tem outro caminho. Se nós olharmos no livro de Marcos 1,35, ele vai nos mostrar que Jesus orava antes de pregar. Se nós olharmos Mateus 14,13, ele vai nos mostrar que Jesus orava quando o seu coração estava preocupado com alguma coisa, alguma tristeza. Nós olhamos Mateus 14,23, Jesus orava pedindo força quando ele terminava de ministrar uma palavra. Nós olhamos Lucas 4,42, Jesus orava antes de começar a responsabilidade de cada dia. Toda manhã Jesus orava, adorava, aliás, orar nas madrugadas. Jesus orou a noite toda, muitas noites, inclusive antes para ele poder escolher os discípulos dele. Está lá em Lucas 6,12. Jesus orava junto com os discípulos. Também em Lucas 9,28, Jesus orava a favor da unidade dos seus seguidores, buscando a paz, pedindo a bênção, pedindo a unção, pedindo que eles fossem unidos. Jesus fez inúmeras orações de graças a Deus, dando graças a Deus, ao Pai. Jesus orou ao morrer. Ao morrer, meu irmão, Jesus orou na cruz. Agora, meu irmão, se o Filho de Deus encontrava tempo para orar e considerava a oração uma atividade indispensável, quem sou eu, o senhor, a senhora, você, meu amigo de ministério, para negligenciar esse santo e elevado privilégio de falar com o Pai? Irmãos, vamos pensar. A oração, ela acende o entusiasmo dentro de nós. A oração, ela ajuda a nos levar para a vitória de todos os dias da nossa vida. Isso é fato. Isso é fato, é resposta à pergunta. Quando nós olhamos as Escrituras, quando da forma como precisa, quando Jesus nos fala, examinai as Escrituras, nós começamos a entender, inclusive, o porquê da oração. O porquê da oração. Vamos meditar o porquê da oração? É muito importante. Mas por que eu oro? Jesus ensinou. E deixou dentro das Escrituras por que Jesus ensinou. Ele nos mostra que nós temos muitas razões para orar. E são razões que ocorrem no nosso dia a dia. Ela está... O livro de Marcos 1,35. Jesus deu um exemplo de oração. O livro de Mateus 7, Jesus nos manda orar. O livro de Marcos 9,29,
Ele diz que a única maneira de exercer a influência sobre alguma coisa é orando. Jesus disse isso. Jeremias 33:3, ele diz que a oração revela o plano de Deus para nós. Irmãos, São Lucas 18:1, ele diz que com a oração nós não conseguimos ser desanimados. Ele diz que a oração nos livra da tentação em Marcos 14:38. Ele fala que a oração exerce influência no governo, lá em 1 Timóteo. Ele fala que a oração traz a cura, Tiago 5:13, perdão. Ele fala da sabedoria divina, também Tiago 1:5. Ele nos diz que a oração possibilita a evangelização do mundo. E por quê? Ele diz, a oração impede-nos de pecar contra Deus. Isso está no primeiro livro de Samuel, 12:23. Ele diz que a oração, olha bem a palavra de Jesus, ela liberta da escravidão, Jeremias 29:11. Ele diz que a oração nos dá, irmãos, o senso de direção. Isso está em Jeremias 42, versículo 13. Imagina uma pessoa que está naquele estado, meu irmão, minha irmã. Eu não sei para que rumo tomar, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei que direção. A minha vida virou um caos, eu não sei mais o que fazer. Jesus diz, através de Jeremias 42, a oração te dá o senso de direção. Ele diz que a oração mantém-nos conscientes do perdão de Deus. A oração transforma o comportamento nossos e dos nossos amigos. Lucas 6:28. Irmão, se eu fosse falar, se eu fosse relacionar o que Jesus, dentro do Evangelho, nos fala sobre a oração, eu escreveria pelo menos mais uns 200 itens. Mas eu não vou fazer isso. Eu escrevi alguns para meditação, para essa reflexão. Agora, vamos imaginar, irmãos, uma coisa muito importante que a palavra de Deus nos ensina e que muita gente não sabe, porque se soubesse o procedimento seria outro. Há certas coisas que Deus não faz se não orarmos. Olha bem, irmãos, há certas coisas que Deus não faz se não orarmos para poder falar com Ele e Ele então poder usar aquele poder ilimitado para intervir na área da nossa vida. Que na verdade a nossa oração vai o despertar para que Deus dá o toque. E seu toque especial. Seu toque especial. Eu preciso pedir, eu preciso falar. Inclusive nessa semana que se passou, em um áudio que eu gravei, eu mostrei uma coisa muito interessante. Eu mostrei um momento em que um cego de nascença vai até Jesus e ele clama no meio da multidão. Ele clama por Jesus e Jesus, quando se aproxima dele, o que acontece? Qual é a pergunta de Jesus para ele? O que tu queres que eu te faça? Irmãos, vamos entender agora, é muito fácil, é facílimo demais, com a bênção do irmão Aldo, com a bênção da Santa Avó Rosa, o Consolador, nós entendermos a Escritura. É por isso que Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, ou seja, fonte de sabedoria, fluirá do seu interior. Então vamos buscar nesse interior. Por quê? Porque nós temos o Consolador, nós temos um profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo, o nosso grande Pai. E olha em mim, isso que eu acabei de falar. Irmãos, se Jesus pergunta para o cego, o que tu queres que eu te faça? O que é que Jesus está querendo? Eu entendo perfeitamente que Jesus está querendo que o cego fale com ele. Que o cego pede para ele, fala, Jesus, eu quero isso. Ele quer que o cego ora. Vamos entender, meus irmãos. Imagina, se Jesus não sabia que um cego quer ver, se Jesus não sabia que um aleijado quer andar, se Jesus não sabia que um surdo quer ouvir, e por que ele pergunta? Irmãos, é por isso
que eu quero enfatizar muito. Eu tenho em todas as reuniões que proferido, eu tenho tirado no final, quando logo estamos próximos a encerrar, alguns minutinhos para falar à igreja. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Deus nos deu um profeta e esse profeta, ele está pronto a nos atender, mas nós temos que falar com ele, nós temos que pedir a ele, nós temos que fazer isso. Quando nós vemos lá no livro em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, lá nós somos instruídos a orar sempre. Orar sempre, sempre. Mas isso não significa, irmãos, que nós devemos ficar um dia inteiro, 24 horas de joelho. Não, não é nada disso. Só que nós temos que entender o que significa. Significa que nós devemos permanecer numa atitude de comunhão com o nosso Deus, de comunhão com o nosso profeta, de comunhão com o Espírito Consolador que esse Deus nos deu. Por quê? Porque a palavra dele nos ensina isso, que nós só vamos ser felizes, só vamos conseguir ter paz, ter felicidade, ser quieto, se nós experimentarmos a presença de Deus. O que diz no Salmos 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Então ele, o próprio Deus, nos fala nessa situação. Ele nos dá essa garantia, ele nos dá essa certeza, meu irmão, minha irmã. É isso. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 4, 6, a palavra de Deus diz ali: pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa magnífica meu irmão, minha irmã. Olha que coisa linda. Deus nos manda pedir, fala, apresenta a tua lista, o teu rol de pedidos para que eu possa te fazer. Agora existem pessoas que parecem que não sabem pedir. Existem pessoas que parece que orar incomoda. Se fica 5 minutos, 3 minutos a mais, até mesmo numa oração da reunião. Você vê, você observa, a pessoa parece que se cansa, a pessoa apresenta ali um determinado desânimo, uma falta de vontade que dá para perceber, aquela coisa muito estranha. E é por isso que eu tenho enfatizado muito isso, muito. Jesus nos mostra que nós devemos orar em favor de tudo, e ele nos ensina a fazer isso. Ele nos ensina, o que eu acho mais lindo, inclusive também eu disse isso em um outro áudio anterior. Os discípulos de Jesus, Jesus deu tudo para eles. Jesus fez de tudo, mas há uma coisinha que Jesus esperou eles pedir, e eu acho lindo demais, eu acho lindo, eu acho fantástico demais. Eles tiveram que pedir a Jesus, eles tiveram que falar: Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. E é isso, meu querido irmão, que através do nosso profeta, do irmão Aldo e da Santa Avó, eu quero que o Senhor, que a senhora, que você jovem, aprenda e pratique e exercite a oração na tua vida. Olha pela tua esposa, pelo teu esposo, olhe pela pureza dos seus filhos, pelos enfermos, pelos casamentos, pela igreja, pelo nosso ministério, pelo ministério do teu irmão, pelas pessoas que são queridas nossas, pelos perdidos, aqueles que deixaram a igreja, que largaram um dia a igreja e que foram para o mundo. Orem pelos funcionários da igreja, pelo próprio governo, olhe pelos vizinhos, ore pelo mundo, ore por todos, ore por aqueles que estão presos. Enfim, Jesus ensina isso. Eu posso orar, eu tenho esse direito. O irmão Aldo ensinou isso e o irmão Aldo quer isso. Portanto, meus queridos irmãos, que tenha ficado claro e que cada um busque, irmãos, mas busque com sabedoria. E vamos fazer prova do poder do irmão Aldo. Vamos fazer prova, porque este nome será honrado por todos e todos os tempos nesta terra. Podem ter certeza disso. O grande profeta de Deus, o nosso querido primaz, que vai abençoar hoje o nosso dia, será um dia maravilhoso, cheio de graça, cheio de bênção, cheio de unção, porque Ele está presente na nossa vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. Pastor Meira Filho, grande abraço.